Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso LaTeX, um curso que está sendo voltado para aqueles que querem trabalhar com a parte de criação de materiais, documentos, isto é, livros, artigos, etc., utilizando essa linguagem de tipagem, vamos dizer assim, essa linguagem letrada, essa linguagem que é voltada por trás, tem uma arquitetura de macros, do qual ela é responsável pela diagramação e o layout de como os textos são escritos. Então, de acordo com as aulas anteriores, a gente pede para que vocês voltem para aqui, caso estejam aqui entrando pela primeira vez, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre o LaTeX. Para aqueles que estão pela primeira vez ou que já estão conosco, mas não se inscreveram, é importante se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, porque assim a gente consegue impulsionar essas videoaulas para que outros tenham acesso. Lembrando que tudo isso que a gente desenvolve é de forma gratuita, tentando aumentar o alcance de conhecimento para que outros tenham acesso às nossas experiências. Não queremos tratar nossas coisas como verdades, mas para que isso seja apenas uma centelha de conhecimento e você possa deslanchar e avançar um pouco mais dentro dessas ferramentas que nós proporcionamos aqui em nosso canal. Desde já agradecemos a companhia de todos vocês. Então, vamos para a nossa aula 16. Na aula anterior, na aula 15, nós ensinamos como vocês inserirem uma imagem num documento em LaTeX. Aqui está a compilação desse material. Inclusive, eu utilizei a mesma ideia do que nós utilizamos, na realidade, o mesmo material que nós utilizamos anteriormente. Então, dá uma olhada na aula anterior. E aqui, então, nós queremos intitular essa aula de hoje como inserir mais de uma imagem. Inserindo mais de uma imagem. Aqui nesse caso, nós temos a forma convencional, em que eu poderia utilizar dois ambientes figure, em que essas letrinhas aqui cabe, é interessante vocês darem uma olhada o que é que cada uma delas, elas representam, e que na realidade nós estamos aqui tentando fixar essa imagem, uma vez que ela é adaptável ao longo do texto, mas a gente consegue forçar com que essa imagem fique em determinado local com essas siglas. Isso aqui está relacionado à imagem, ela ficar ou na parte superior, ou na parte centralizada, etc. Vocês têm que dar uma olhada melhor nas referências, né, no manual de ajudas do ambiente Figure, nesse sentido. Nós poderíamos aqui utilizar um dos recursos que eu venho utilizando muito, e aí a gente tem que dar jus a essas inteligências artificiais, em que uma coisa que eu venho estudando bastante é dessa forma. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer assim, delimitar a inteligência a dizer o que especificamente estou querendo estudar. Então, se comporte como um programador LaTeX. Então, aqui está me dando um suporte violento às coisas que eu estou querendo estudar, qualquer coisa. Então, para você, aluno, ao invés, ou estudante, ou professor, ao invés de estar pensando como forma negativa dessas inteligências artificiais, então, ao invés de você pensar no Ctrl+C e Ctrl+V, vá em coisas específicas para você entender a ideia. Então, por exemplo, no ambiente Figure, eu já estou programado, já aloquei a ideia do ChatGPT para ele pensar como programador em LaTeX. Então, no ambiente Figure,
o que representa as letras H, T, P e o símbolo exclamação no colchete. Então ele diz, ó, o H representa aqui, então ele tentará colocar a imagem onde você especificamente irá querer. O T é top, significa que a imagem vai ser tentada colocar a figura no topo da página. Bottom, tentar colocar a figura na base da página. E o P é página de figura, coloca a figura em uma página separada apenas para figuras. A exclamação significa sobrepõe restrições. Permite ao LaTeX ignorar algumas restrições de posicionamento e tentar colocar a figura onde indicar. Então, é nesse sentido que a gente consegue estudar um pouco mais sobre o ambiente em LaTeX, ok? Bem interessante isso, e essas ferramentas eu venho estudando muito nesse sentido. Então, o que é que nós queremos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós já temos essa forma convencional, mas uma outra ideia que a gente pode fazer para diminuir o espaço é utilizar justamente o ambiente em que essas imagens são utilizadas lado a lado. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui no nosso ambiente hoje, então, eu vou colocar assim. Vou criar uma seção, section, e aqui eu estou colocando primeira forma. Então, a imagem está sendo criada com essa primeira forma. Barra section. Então, a primeira forma. Vamos colocar agora a segunda forma. Eu vou aplicar aqui um new page, para ele partir para outra página, ok? Então, no section aqui, essa daqui vai ser as imagens colocadas lado a lado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o ambiente Figure. Então, um begin Figure. Esse ambiente Figure, deixa eu só postar aqui a imagem novamente. Vamos colocar aqui aquelas restrições. Então, eu posso simplesmente impor a ela e colocar aqui, para que essa imagem seja inserida aqui, de fato. Então, eu vou querer que essas imagens estejam centralizadas. Center. E agora o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Eu vou criar um outro ambiente. Perceba que aqui em cima eu não estou utilizando nenhum pacote adicional, tá? Esses daqui são apenas pacotes relacionados a texto, e aqui no idioma português. O Graphics, aqui nesse caso, nós estamos utilizando como base específica do que nós utilizamos na situação anterior, tá? Então, eu vou utilizar agora um primeiro ambiente chamado MiniPage. E no ambiente MiniPage, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Entre dois ambientes MiniPages, nós vamos usar um outro comando chamado hfill, em que ele simplesmente vai inserir as imagens. Nós vamos ter um espaço entre essas imagens, então ele vai deixá-las de forma equidistante. Então, esse espaçamento será na horizontal. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Na minha largura do primeiro MiniPage, deixa eu inserir o segundo aqui, tá? Então, MiniPage. Então, na primeira largura, eu vou querer assim. Eu vou pedir 45% da largura do texto que nós temos
E aí eu vou utilizar o comando text width. Assim eu vou fazer também para cá. Então, 0,45 vai dar 90%. Os 10% no meio, ele vai deixar as duas imagens equidistantes nos extremos. Tá? Então, aqui nesse caso, eu também vou colocar 0,45 de text width. Esse espaçamento, para tornar essas duas imagens equidistantes, vai ser colocada aqui, ó, no H-Fill. Ele vai dar o espaçamento para tornar essas imagens equidistantes. Aqui agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar novamente o Center. E agora eu vou utilizar o Include Graphics. Aqui nesse caso, para o nosso caso, vejamos que aqui a nossa imagem, aqui, ó, ela tem um rotacionamento. Essa imagem ela é deitada, eu rotacionei com um ângulo de 0,95. Então, eu vou pegar aqui essa mesma imagem, vou colocá-la aqui, ó. Vou utilizar o mesmo caption e o label. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar Maria Isabel. Como o FIG lá em cima eu já tenho uma Bebel, com o label Bebel, eu vou colocar Bebel 2, porque ele já está me dizendo que esse label já existe, para não ter problema. Aqui embaixo eu vou utilizar da mesma forma a imagem para Ben 10. E aqui, como já tem um Ben 10, eu vou utilizar Ben 10 2. E aqui eu vou simplesmente pôr o nome Ben David. Bem, com essa disposição, vamos ver como é que essa imagem vai se comportar nesse segundo caso. Ó, tá aqui já a segunda imagem nessa situação. Elas são imagens que estão ainda, por enquanto, pequenas. Eu posso usar um outro estilo aqui, ao invés do width, eu posso utilizar o scale. Então, aqui eu vou utilizar um 80% do tamanho da imagem. Ó. Vamos experimentar aqui para essa outra também. Eu não vou tirar a questão do ângulo. E aqui eu vou utilizar o scale de 0,5. Vamos ver o que é que vai acontecer. Foi demais. A imagem ela é muito grande. Então, vou utilizar 0,2. Também ela já processou, a imagem ainda é muito grande. Então, vamos colocar aqui 0,45. Ainda assim, a imagem é grande. Eu vou utilizar 0,5 para diminuir mais essa imagem. Pronto. Agora, eu ajustei aqui nesse sentido. Perceba aqui nesse caso que com o Begin Figure, elas ficaram duas imagens diferentes. Tem apenas essa forma de utilizar o mini page para tornar essas imagens uma sobreposta à outra. Eu poderia também ter utilizado, ao invés do H-Fill, que esse H é de horizontal, e ter utilizado o V-Fill, então ele iria procurar o espaçamento ideal para que as imagens ficassem na vertical, que é a mesma coisa do que nós fizemos na situação posterior, que foi esse caso, só que eu utilizei o ambiente mini page para isso. Na condição lado a lado, ao invés de ser V de vertical, eu utilizei H de horizontal e as imagens ficaram lado a lado. É assim que uma das formas de nós podermos inserir imagens lado a lado.
Espero que tenham gostado. Claro que à medida que vamos avançando as aulas, mais ferramentas, mais ideias vão sendo inseridas e a gente espera que vocês aproveitem ao máximo. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!